03/20, que trata sobre a planta de valores genéricos do município a ser utilizado pelo município de Carolina, e o projeto 03/20 sobre a isenção do IPTU para os munícipes de baixa renda. Solicito aí ao senhor Rodolfo, secretário administrativo do município, que possa aí dar os esclarecimentos necessários. Em seguida, a gente passa a palavra para o procurador do município, senhor Diego Andraus. E após, aí, os vereadores podem aí fazer seus questionamentos, tá certo? Passo a palavra para o Rodolfo. Muito bem, vocês me ouvem? Sim, positivo. Sim. Ok, então, esclarecendo agora sobre o projeto 012, que é o projeto da planta de valores. Essa planta de valores, ela é a mesma que foi apresentada da última vez, em dezembro de 2018, ela foi apresentada, né, na Câmara. À época, inclusive, foi feita uma explanação. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria só um minutinho, enquanto a gente identifica os dois colegas que entraram aqui, está sem imagem, eu queria... Habilite a sua câmera. O vereador Aldo estava na expectativa de chegar em casa. Isso, Edivan. E o outro colega aqui, não sei quem que é. Eu estava ouvindo aqui, presidente. Só desinstalei a câmera aqui porque estava dando interferência. É porque, como o teu nome não está salvo, e aí eu fiquei sem saber quem era que estava participando. O outro aqui, eu não sei se é o Aldo, que estava na expectativa aí de chegar, sair da consulta e participar da sessão. A gente vai entrar em contato com ele aqui. Pode prosseguir, Rodolfo, por gentileza. Obrigada, Edvan. Ok, continuando. À época da apresentação, a gente fez, inclusive, uma apresentação bastante didática, com planilhas e tal. Eu, inclusive, refiz a planilha aqui, eu vou tentar colocar ela na tela para vocês, mas se eu não conseguir, o importante é que basicamente é o mesmo projeto. À época, foram feitos 2 questionamentos, e a gente tentou fazer as adequações para esse questionamento. Primeiro, assim, imóveis muito grandes acabavam ficando com um valor muito alto de valor venal. Isso foi questionado. Mas, às vezes, um imóvel grande demais, ele não tem tanta utilidade por ser tão grande, né? Mesmo comercialmente falando. Então, a gente incluiu 2 fatores aí nesse novo projeto, que eu vou tentar compartilhar a tela com vocês e grifar para vocês olharem. Só um instante. Aqui, ó. Vocês conseguem ver a tela comigo? Ainda não, Rodolfo. Falta você compartilhar aí para nós. Na verdade, ela tá compartilhada. Deixa eu tentar sair. Você está em casa? Tá. Eu vou tentar editar para vocês. Tá? Já está dentro da sessão aí? Tem como tu ligar a câmera? O áudio do Rony está aberto aí também. Mas a câmera tu deixa aberta. Tá bom? Vai apresentar, aguardando. Então vamos lá, ó. Tem que colocar... Rapidinho aqui para não atrasar muito com vocês. Tranquilo, Rodolfo. A gente está aqui no aguardo. Mas tu está conseguindo? Qualquer coisa o Rony te dá. O Rony abre na tela e tu cita o inciso. Rodolfo. Oi.
Aqui, ó. Está compartilhado aí com vocês? Ainda não? É o arquivo do projeto de lei número 12. Tá? Agora sim, cadê? Tá aí, ó. Eu vou grifar para eu vou grifar para vocês na tela o que foi acrescentado nesse projeto de lei. Foram 3 itens, 3 fatores de correção de valores de imóvel. Aí, ó. Um deles é um chamado fator de desvalorização por rua sem saída, outro é chamado fator de desvalorização por lote encravado, o outro é chamado fator de correção por dimensionamento de testada, que é esse aqui, ó, é o fator 11, e outro é o fator de desvalorização por dimensionamento de gleba. Esses 2 últimos, testada e gleba, são fatores que corrigem quando o imóvel ele é muito grande, ele tem uma frente muito grande ou ele tem um dimensionamento muito grande e irregular. Então, ele diminui o valor venal do imóvel, né? O imóvel acaba tendo um valor comercial maior por esses 2 fatores, mas para cálculo de valor venal diminui o valor e isso interfere e acaba diminuindo também no valor da base de cálculo do IPTU, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês os valores, esses fatores de correção. Fator 11, quando a frente do imóvel é muito grande, ele acaba tendo uma desvalorização muito pequena, para 0,8. E quando o fator ele tem um dimensionamento muito grande, olha, acima de 1.000 metros quadrados, ele começa a desvalorizar. Então, ele cai para... ele perde 5%, depois perde 10%, depois perde, acima de 10.000 metros quadrados, ele perde 40%. Tá? Então, são fatores que vão corrigindo em função do tamanho do imóvel, corrigindo para baixo. Tá? Pode parecer estranho, mas em função para fim de cálculo de IPTU, isso tem uma interferência muito grande, tá bom? Então, essa foi uma correção importante, que foi cobrado isso, inclusive, pelas apresentações que a gente fez à época, né? Esse é o mesmo projeto, então vocês vão se recordar dele. A gente fez inclusive, várias simulações de cálculo de IPTU, né, naquele momento. E o único fator que foi questionado com relação ao cálculo foi esse, né? Um dos imóveis de um comércio ficou um pouco alto em função de não ter esse fator de correção, né? Os outros todos acabaram se demonstrando satisfeitos com o que a gente apresentou, né? Se eu não me engano, acho que inclusive o Natal da Barateira estava lá, ele falou, não, eu estou satisfeito com o valor que foi apresentado, não tem mais questionamentos. O vereador Maranhão fez questionamentos na época, o vereador Marquinhos, o vereador Edivan, todos sugeriram, né, deram exemplo de casas que eles conhecem e todos se demonstraram à época satisfeitos. Então, é o mesmo projeto, tá? Muda só esse fator de correção. E um segundo questionamento que foi feito à época era a previsão de isenção. À época, a gente até explicou, olha, a isenção ela não pode estar prevista na mesma lei, ela tem que ser uma outra lei que fale sobre a isenção. E aí a gente veio, então, agora já com a proposta da lei de isenção, que é a Lei 013. Então, ela continua não podendo estar na mesma lei, no mesmo projeto de lei, mas ele está na Lei 013, a isenção para as pessoas de baixa renda. O critério é o mesmo critério utilizado no Bolsa Família, então, quando a gente for apreciar a lei, agora a gente está apreciando só a 012, né? Então, com relação a 012, a importância dela é essa. Foi feito um questionamento pelo vereador Toninho Lund com relação ao ITBI. Então, se vocês olharem o texto da lei, ele diz que essa passa a ser a planilha, a tabela, também utilizada para o ITBI. Hoje, como não tem lei aprovada, a gente usa valores de mercado. A gente tem uma tabela similar a essa, mas com valores mais próximos de mercado, que é o que a lei, que é o que o Código Tributário determina. Os municípios que não tiverem planta de valores fazem um cálculo mais aproximado do mercado que for maior, né? Então, a partir da instituição dessa planta de valores, o que passa a ser usado para o ITBI, além do IPTU, também é essa mesma planta de valores, tá? Então, ela passa a ser utilizada para os 2 impostos, o imposto de propriedade, né, urbana, e o imposto de transmissão de bens interviews, que é o ITBI, tá? Foi feito um questionamento com relação a áreas não construídas, tá? Isso aqui, deixa eu puxar um pouco lá, mas para o final. Nós temos 2 situações, né?
Porque qual é o interesse dos municípios com relação à urbanização das cidades, né? Hoje o Estatuto das Cidades, ele preza pela urbanização das áreas ditas urbanas, né? Para que a gente não tenha grandes vazios, grandes terrenos baldios, né? Terrenos abandonados. Então, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em todo verão, início de verão, com queimadas, né? Porque muitos terrenos ficam abandonados, literalmente abandonados, né? Não tem uma cerca, não tem uma calçada, não tem um muro, não tem um zelo, um cuidado com esses terrenos. São terrenos que a gente chama de terrenos baldios, né? Então, a ideia é que esses terrenos tenham, isso é uma proposta também federal, tá, do Estatuto das Cidades, que esses terrenos eles sejam taxados com um percentual maior, aí, de 3%. Eu vou grifar para vocês na tela. Lotes baldios com 3%. Agora, outros terrenos, então, por exemplo, se esses terrenos estiverem localizados nas zonas 3 e 4, e aí eu vou compartilhar com vocês uma outra tela, que é do mapa de zoneamento urbano. As zonas 3 e 4 são as zonas periféricas do município, tá? São os bairros que não envolvem o centro nem a Coab. São ali a Nova Carolina, Cibrazen, o Campo do Vitorino, o Barreiro, o Ticoncar, o Brejinho. Essas são as zonas 3 e 4. Então, esses terrenos, mesmo que eles estejam em situação de abandono, porque são, às vezes, uma população que não tem condição, né? Uma parcela da população que não tem condição de limpar sempre, ou de dar o zelo do devido cuidado. Mas se estiverem localizados nessas zonas, então o percentual de tributação seria de 1%, tá? E outros terrenos não edificados seriam de 2%. Terrenos normais, em que mesmo não tendo edificação, mas o proprietário mantém um certo cuidado, tem uma calçada, tem um muro, né, ou tem uma cerca. Então, ele mantém ali um certo zelo, seria de 2%. E os imóveis edificados, de uma maneira geral, independente do zoneamento urbano, eles teriam um percentual de 1%, tá? Então, esse foi o questionamento do vereador Toninho Lund com relação às áreas não construídas, tá? 1% nos bairros não centrais, né? 2% para ir para terrenos não edificados, mas que tem um certo zelo aí que a gente consegue constatar, como o muro e cercamento, e a própria corte da vegetação, né? Então, qual seria um fator, algum vereador pode questionar, qual seria um fator primordial para se constatar se esse terreno é baldio ou não? É o corte da vegetação, né? Você mantém o terreno acerado, sem a vegetação, que gere um risco para aqueles incêndios de verão, né? E aí a gente não considera baldio. Terrenos dessa forma não são considerados baldios. Agora, se o terreno está completamente abandonado, né, que não tem nenhum zelo, está com a vegetação alta, tanto pela questão do risco de queimadas no verão, quanto pela questão da proliferação de insetos, de pragas, né, de rato, de barata, de cobras, entendeu? Coisas que levem risco à saúde dos vizinhos ali no entorno, tá? Esse foi Rodolfo? Oi. Sim? Só uma correção, o parágrafo 1º fala que o conceito de lote baldio é não edificado, mas que contenha pavimentação e meio-fio. O próprio projeto está falando aqui. Parágrafo 1º? Ah, desculpa. Artigo 9º, parágrafo 1º. Tá. Deixa eu voltar lá. Enquadra-se como lote baldio, todo imóvel não edificado, situado em logradouro que contenha, eu acho que aí faltou o não contenha, né? Porque aí, se você segue a frase, ele diz, olha, que não esteja devidamente limpo, né? Totalmente murado e calçada feita nas testadas. Lembra que eu falei das calçadas? Quer dizer, é um lote que você vê que ele não tem calçada, ele não tem muro, ele não tem nenhum tipo de cercamento e que não esteja limpo. Então, acho que o que não contém, acho que a questão da pavimentação, acho que ela é até secundária, né? Porque o que importa é o zelo no lote, né? Está com erro, né? Faltou uma palavra, então. Eu acredito que sim. Mas até porque, assim, Toninho,
a gente sabe que tem lotes em rua pavimentada, mas que é baldio, que ele não é devidamente limpo. E tem lote em rua não pavimentada e que é super bem zelado, né? Que o dono mantenha um cuidado. Então, acho que talvez a gente possa emendar aí, vocês podem sugerir essa emenda, tirando essa questão da pavimentação, porque isso é secundário, realmente, tá? Contenha pavimento meio fio e que não esteja devidamente limpo. Essa é a parte importante. Que não esteja devidamente limpo, totalmente murado e calçada feita nas testadas, né? Acho que esse é o fator primordial aí do entendimento do que é um terreno baldio, a questão da limpeza do terreno, tá? Ok? Então, seguindo, um outro questionamento foi com relação à isenção que já existe. Eu realmente desconheço se já existe essa isenção, né? Pelo que eu entendo, não existe essa isenção. Não existe, Rodolfo, não existe. Não existe, né? Não. Foi um questionamento também do vereador Toninho Lume. Acho que ele questionou também a questão de por que apresentar mais impostos. Na verdade, nós não estamos apresentando mais impostos, nós estamos regulamentando o imposto que já existe, né? Acho que a fala do vereador Edivan esclareceu isso, é só uma regulamentação, o Código Tributário do município já prevê isso, e hoje nós temos um fator que em 2018 a gente não tinha, que o município ele tem hoje um acordo com o Ministério Público do Estado do Maranhão para participar de um programa que chama Município Legal, né? Lembrando que é todos os municípios do estado, né, do Maranhão. Todos os municípios do estado do Maranhão aderiram, cada um dentro da sua necessidade, né? O Carolina aderiu nos seguintes termos: a gente precisa adequar a nossa legislação tributária, e esse é um dos fatores de que hoje a gente não está adequado, a gente não está correto, né, nas cobranças de IPTU, porque a gente não tem uma lei que regulamenta. Então, não é que não é um imposto a mais que está sendo implantado, é só uma regulamentação do imposto, tá? Inclusive, como a gente tem uma parcela da população de baixa renda, e que é uma parcela alta, assim, proporcionalmente a uma parcela alta, então a gente teria, na verdade, uma diminuição de imposto para essa parcela da população, né? Eles deixariam de pagar por conta da previsão da isenção que a gente tem no projeto de lei seguinte, tá? E é um fator de correção, porque hoje não é uma cobrança justa. Hoje, quem tem um imóvel de 50 metros quadrados paga R$50, e quem tem um imóvel de 1.000 metros quadrados paga R$50. A lógica desse tipo de imposto é a lógica da capacidade contributiva. Ou seja, quem pode pagar mais, paga mais. E como é que se mede a capacidade contributiva? Uma das formas de se medir é através do tamanho do imóvel. Então, quem tem imóveis com grandes áreas construídas, é porque tem recurso para construir, então tem uma condição melhor de pagar, né? Quem tem imóveis com pequenas áreas construídas, então tem uma capacidade contributiva menor. Um segundo fator de capacidade contributiva é a renda, mas aí para isso a gente está enquadrando o projeto seguinte, o 013, que é o da isenção, tá? Então, assim, depende muito da interpretação. Achei muito interessante a fala do vereador Chicó, quando ele disse que às vezes se pega um projeto que é fácil de explicar, né, que os vereadores têm capacidade total para explicar, têm entendimento, têm capacidade, e às vezes distorcem as informações. Então, acho importante a gente ter esse entendimento claro, por isso. Imposto a mais é uma regulamentação, tá? Com relação ao período de apresentação, o vereador Ernesto questionou por que se apresenta nesse momento e não durante o ano. Esse é o tipo de projeto que, se ele for apresentado em janeiro, ele só pode ser cobrado no ano seguinte. Então, independente do período em que ele for apresentado, ele só pode ser cobrado um ano depois, né? Então, assim, geralmente a gente apresenta esse, por exemplo, é um projeto apresentado nesse momento, porque, dada a importância, mas é um projeto que tanto faz a gente apresentar em janeiro, em dezembro, e é um projeto, assim, houve um questionamento naquele momento da primeira apresentação, em que ele não seria votado naquele momento para que houvesse mais discussão, né? E esse projeto ficou aberto, na verdade, para discussão dentro da prefeitura. A gente internamente discutiu muito isso, né? Isso não foi retornado, mas houve uma discussão intensa sobre isso, tá bom? E o principal fator, principalmente, por que eu fui direto nos fatores
que mudaram, porque foi esses dois critérios que foram questionados, né, pelos vereadores, tá? Então, a gente, atendendo, inclusive, ao pedido de vocês, à época, fez essas duas mudanças que vocês consideraram importantes, tá bom? Deixa eu ver, teve algum outro questionamento com relação a ele? Acho que não, acho que foram esses questionamentos os mais importantes que eu anotei aqui. Se tiver alguma coisa que eu esqueci. Então, aqui, ó, uma coisa que não estava naquele projeto, que foi lembrado naquele momento, foi lembrado pela vereadora Liz, e nós não colocamos no projeto por conta de que esse critério ele já estava no Código Tributário. E aí eu vou grifar aqui, o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Ó, será concedido desconto de 10% para os imóveis que estiverem totalmente murados, sendo que a frente poderá ser murada ou gradil, né? No caso, uma cerca. E mais 10% para os imóveis que tiverem atestada com calçadas feitas, tá? Então, daqueles cálculos que a gente fez de alguns imóveis, teve um imóvel que, inclusive, chegou a R$19 de IPTU, né? Esse, possivelmente, ele se enquadraria na isenção. Mas teve outros imóveis de R$90, então, além desses 90, teria um desconto de R$18, né? 10% dos 90 pelo muro, mais 10% desses 90 pela calçada. Porque hoje em dia, praticamente, todos os imóveis edificados, praticamente todos, né? Eles são murados e têm calçada. Se não é murado, por exemplo, os conjuntos habitacionais que a gente tem, geralmente não são murados. Mas aí o conjunto habitacional se enquadra na questão da isenção de renda. Então, a gente não considera muito esse fator, né, para eles, tá? Então, também esse é uma informação importante que foi adicionada nesse projeto, tá? Ele já está previsto no Código Tributário, mas a pedido também de vocês foi acrescentado nesse projeto de lei, mas como um reforço, eu acho que a gente não peca pelo excesso, né? Está aí incluído nesse projeto, tá? Então, as informações importantes, ressaltando, o ITBI, ele passa a valer com essa planta de valores, tá? As áreas não construídas, a depender da localização onde tiver, mantém o 1%, ou pode chegar a 3%, dependendo do estado de conservação. Isso é uma questão de saúde pública, porque as queimadas, a proliferação de insetos e pragas no município, vinda de terrenos que não têm a devida limpeza, então essa é uma forma de estimular os proprietários a limparem devidamente os seus imóveis, tá bom? E com relação às isenções, que era o outro questionamento, que aí está proposto no artigo, no próximo projeto de lei. Tá bom? Se tiver algum outro questionamento, continua à disposição aí de todos. Ok, senhor Rodolfo, a gente agradece. Quero aqui ressaltar a presença do vereador Aldo Machado. Satisfação, vereador. Espero que você esteja bem, a gente soube do ocorrido, que Deus possa estar restaurando a sua saúde. Estamos aqui na discussão dos projetos em pauta. Acredito que o colega recebeu aí os projetos. Estamos aqui no momento de explanação. Sinta-se à vontade, a gente fica feliz de tê-lo conosco. O vereador Chicó quer se manifestar a respeito do projeto 012, 013. Os vereadores que quiserem também fazer sua observação. Questão de ordem, aí a gente vai estar dando a oportunidade, tá certo? Então, o vereador Chicó pediu a palavra, vereador? Não, o procurador. Quem pediu primeiro? Foi o Chicó, Rony? Tá, o Chicó tá off aqui, então, questão de ordem. Eu vou pedir para Ernesto, depois Diego Andraus, nosso procurador, está com a palavra, tá bom, Diego? Tá bom. Tá certo. Então, tá bom. Com relação ao Rodolfo, você falou aí com relação aí a porcentagem, 1%, né, de prédios, 2% aí de lotes. Com relação, então, a um imóvel de R$100 mil avaliado, ele vai pagar R$1.000? Seria isso, né?
Porque eu tenho alguns relatos de que os cidadãos estão vendendo seus imóveis aí, negociando, vamos supor, uma casa que valia 100 mil, você faz uma avaliação de 150, 160 mil, quer dizer, acima do preço que realmente ele vendeu a casa, né? Ele vai ter que pagar em cima disso aí, dessa avaliação, não do que ele vendeu realmente, né? Como é que vai funcionar isso aí? Tá, importante a pergunta aí. Obrigado pela pergunta, Ernesto. Hoje a gente usa uma tabela que ela é feita com referencial de mercado, né? A gente faz pesquisa de mercado e a gente usa uma tabela para ITBI. Para IPTU é aquela taxa que vocês já conhecem, tá? Então, a gente monitora o mercado e, conforme o preço de comercialização dos imóveis, a gente estabelece preço por metro quadrado. Ela é igual a essa tabela que está sendo apresentada agora, com valores que estão mais próximos de mercado. A partir da aprovação dessa planta de valores, a gente não usa mais a tabela que a gente usa hoje, a gente passa a usar a planta de valores como referência, tanto para cálculo de IPTU como de ITBI, tá? E com relação a essa informação de que se a pessoa negocia um imóvel que vale 100 mil por 150 e a gente avalia por 100 mil, a gente avalia por 100 mil. Se a pessoa pega um imóvel de 100 mil e vende por 50, a nossa avaliação continua sendo 100 mil, né? Porque ágio e deságio, eles não são considerados no momento de cálculo de tributos. Então, se você vender um carro seu que vale 50 por 20, o IPVA ele não diminui porque você vendeu ele por 20. O IPVA ele é sobre o valor do seu carro, o valor de mercado do seu carro, né? Que o governo do estado tem lá as formas de cálculo. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo dos imóveis com os veículos, né? Porque eles são muito similares à lógica de cálculo dos dois, tanto do IPVA quanto das taxas de transferência, tá? Então, a lógica é essa. Se você vendeu o seu carro porque o seu carro era um carro de relíquia, e você vendeu ele, vale 100, e você vendeu ele por 500 mil reais, que é uma relíquia, você vendeu ele para um colecionador. Da mesma forma com imóvel, né? A gente sabe de terrenos aqui no centro do município, que na nossa tabela de avaliação eles valem 120 mil reais, se eu não me engano, e a gente sabe que eles foram vendidos por 400 mil reais, porque a pessoa que comprou tinha interesse em implantar um posto de combustível. Então, a gente sabe desse valor de compra, mas a gente não aumentou a tabela por conta disso. Então, acontece isso algumas vezes? Acontece. Não vou dizer que a pessoa que passou essa informação mentiu. Não, porque ela pode ter vendido abaixo do que é o valor de mercado, porque era uma necessidade dele, ele estava precisando vendeu mais rápido, enfim. Esse é o conceito de ágio e deságio, né? Toda negociação tem isso, tem ágio e deságio. Tem o valor formal, tem o valor de mercado, tem o ágio e tem o deságio. Então, isso acontece. Só que isso não é considerado na hora de fazer os cálculos do ITBI, né? Com a aprovação dessa planta de valores, o que passa a ser usado tanto para cálculo de IPTU quanto para cálculo de ITBI, isso é uma determinação legal, a gente não pode alterar isso, né? Eu não posso chegar lá na frente e dizer assim, não, mas eu vou usar para ITBI, eu vou usar outra tabela. Não pode, entendeu? Então, a gente passa a usar para ITBI também essa mesma planta de valores, tá bom? Não sei se ficou claro aí. Não, na verdade, tudo bem, essa última colocação aí sobre o que você falou, eu entendi. Eu falaria, só para a gente confirmar aqui novamente. Então, um imóvel de 200 mil reais, cobrando 1%, de IPTU vai para 2 mil reais, no caso? O negócio é que eu não sei se você recorda que a gente fez umas simulações aqui com essa planta de valores, né? E a gente não consegue chegar a um valor de 200 mil reais com essa planta de valores, né? A gente não consegue chegar assim com essa planta de valores, entende? Porque essa planta, fazendo um comparativo com o valor de mercado de um imóvel, ela representa 20%, no máximo 30% do valor de mercado de um imóvel, tá? Do valor de área construída. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente com vocês aqui a tela, para eu dar um exemplo para vocês com relação à área construída. Aí isso deixa muito claro, assim, acho que isso é muito esclarecedor. É importante a sua pergunta. Vou tentar compartilhar novamente a tela.
Apareceu aí para vocês? Apareceu para vocês? Aí agora foi. Agora foi. Então, ó, a gente tem os padrões construtivos. Você começar com qualquer feito uma construção, né? Mais formal. Eles vão te dizer que o metro quadrado de uma construção, ele começa de R$900. Ele começa. A construção mais barata, assim, a mais simples, com piso no cimento grosso, com reboco simples, com uma pintura simples, com um entelhamento simples, sabe? A construção mais barata, ele começa com R$900. Isso quando eu tive a oportunidade de presenciar uma construção, quando meu pai fez a casa dele, eu tive a oportunidade de ver esses valores, né? Naquela época, em 2014, começava com R$900. A gente sabe que hoje o material de construção subiu, né? Então, o valor de início para R$900, e a gente tem aqui um valor de início de R$25. Quer dizer, ele não representa nem 10% do valor de início de construção de um valor de mercado de construção, né? E ele chega ao máximo de padrão construtivo a R$175 aqui na nossa tabela. E a gente sabe que uma construção de alto padrão construtivo, quer dizer, com piso de primeira qualidade, com reboco de primeira qualidade, com entelhamento, ele pode passar de R$1.500. E a gente tem aqui R$175, tá? Então, isso é uma prova inconteste, não tem como contestar, de que o nosso valor de construção, ele nunca, jamais vai ser igual ao valor de mercado de uma construção. Então, uma casa, só para dar um exemplo, uma casa de R$100 mil, se for num padrão, vamos lá, popular de construção, que é a maioria das nossas casas aqui, né? Eu acho que a gente tem casas que tem um padrão um pouco mais alto? Tem, mas eu acho que quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, a gente tem que usar a referência do que é a maior parte da população, né? Mas vamos, exemplo de um, depois a gente toma um exemplo de outro. Então, uma casa num padrão popular de construção, que seja avaliada em R$100 mil, se a gente usar essa mesma lógica aqui, ó, de valor, né? R$75 é menos de 10%, né? De 1.000, né? Um padrão popular, vamos dizer aí que uma construção de padrão popular, ela custe R$1.000 o metro quadrado, né? Vamos colocar nesse valor aí, mais ou menos R$1.000 no metro quadrado. A gente sabe que é mais, tá? Mas usando o padrão de R$1.000 no metro quadrado, eu tenho aqui, na nossa planta de valores, R$75 no metro quadrado. É menos de 10% do valor da área construída. Então, eu tenho, de uma construção de R$100 mil, menos de 10%, daria R$7.500. Então, não tem como uma casa ser avaliada em R$100 mil, uma casa normal, né? A gente não tem casas aqui em Carolina no valor de R$1 milhão, a não ser que eu tivesse uma casa em Carolina no valor de R$1 milhão. Mas eu, sinceramente, nesses 4 anos que eu tive à frente da Secretaria de Planejamento e agora da administração, eu não vi nenhuma casa passando nem perto desse valor de avaliação de R$1 milhão, para que na planta de valores a gente pudesse ter um valor de avaliação de R$100 mil, por exemplo, né? Se tiver uma casa de valor de R$1 milhão, o dono tem condição, sem dúvida nenhuma, de pagar R$1.000 de IPTU, né? Mas, assim, eu só estou dizendo que não existe uma casa que eu tenha avaliado até hoje que tenha nem o valor de R$300 mil, entendeu? Não tem. Então, assim, é só para que vocês tenham clareza aí de qual é a base de cálculo, né? A base de cálculo é essa tabela aqui, ó, valores iniciais por padrão de construção. E a tendência dessa tabela é diminuir os valores, porque os fatores de correção, eu vou baixar aqui para vocês, ó. Os fatores de correção, eles começam em 1 e eles vão abaixando, ó, observem, ele passa para 85, depois 67, depois 38. Depois tem um segundo fator de correção, ele começa com 1, que representa 100%. Ele baixa para 75, depois baixa para 66, depois baixa para 55%. Então, a tendência desse valor inicial aqui, esses valores que eu apresentei, é deles diminuírem e não deles aumentarem, tá? Então, eu garanto para você, se você aplicar as fórmulas aqui que não tem como uma casa em Carolina ser avaliada no valor de R$1 milhão. Porque até hoje a gente não avaliou nenhuma casa nesse valor, né? Tá bom?
Passa a palavra aí para o procurador, o senhor Diego Andraus, usar a palavra. Depois tem o vereador Giliardi, Fernando Filho e Toninho Lund. Então, presidente, só para deixar um esclarecimento com relação a essa questão do programa Município Legal. Para deixar bem claro assim, para os vereadores, o que acontece? Esse programa, ele é um Município Legal, mais receitas, mais direitos. Ou seja, ele está visando evitar ações judiciais contra o município por sonegação fiscal e renúncia de receita. Entendeu? O Ministério Público, quando já assumiu, o município, quando assumiu esse compromisso, já está incorrendo na ilegalidade de não ter aprovado essa lei antes. Então, em qualquer momento, o Ministério Público, ele pode sim já ajuizar ações para improbidade contra o gestor e contra o município por essas não cumprimento do TAC, né? Que seria isso. E outra coisa que eu queria deixar claro também, o que acontece? Eu acho que o vereador Ernesto pegou e falou mais cedo, que com relação ao projeto de lei de isenção, esse poderia ser visto posteriormente, porque não precisaria de projeto de lei. Eu quero deixar claro que todo o ato da administração pública, ele é pautado no princípio da legalidade, ou seja, o município só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, se não existe lei de isenção, o município não pode isentar. Se não existe lei para cobrança, o município também não poderia cobrar, entendeu? Então, assim, deixar bem claro, porque o município só faz aquilo que a lei determina, né? Então, assim, se não tem lei que determina, o município não pode fazer nada, mas vai ser penalizado pela situação, como é o caso agora que fez um compromisso com o TAC com o Ministério Público. Então, é só para deixar claro isso, que, assim, e outra situação também, o pessoal tem consciência que essas cobranças de IPTU, a forma legal, na verdade, de cobrar isso, vai ser revertida para a cidade. A gente tem que colocar como exemplo, vocês devem conhecer, a cidade de Araguaína. A cidade de Araguaína também não cobrava IPTU, não tinha legalidade com relação a isso. Mas a partir do momento que passou-se legal a cobrança, você pode ver que a Araguaína transformou. Tá certo que veio recursos de fora, tudo, mas só que a maioria dos recursos é da cobrança do IPTU. Araguaína é outra hoje. Então, assim, tem que pensar nisso também, que o dinheiro do IPTU vai ser revertido na infraestrutura da cidade de Carolina. Então, aí era isso que eu queria deixar claro. O município só pode fazer o que a lei determina. Certo? Ok, doutor Diego Andraus. Eu passo a palavra aí para o vereador Giliardi. Obrigado, presidente. Eu queria só fazer algumas perguntas para o Rodolfo, né, em relação à questão hoje, né, dentro dessa planilha do município. Ele tem, assim, um valor exato de quantas moradias construídas nós temos dentro do município de Carolina, né, e quantos lotes baldios também nós temos dentro da cidade de Carolina. São as primeiras perguntas que eu tenho a fazer ao nosso amigo Rodolfo. Tá, a gente não tem o valor exato, tá? A gente usa, a nossa referência hoje é o nosso sistema de abastecimento de água, porque todo mundo que tem uma casa construída solicita, né, ligação de água, e hoje a gente tem em torno de 6.500 a 7.000 ligações. Então a gente usa esse valor como referência para quantificar os imóveis construídos, né, quantidade de imóveis construídos. E a gente tem, pelo mapeamento aéreo que a gente fez, final de 2017 para 2018, a gente fez um mapeamento aéreo da cidade. A gente tem um mapeamento georreferenciado, com imagem de alta definição. Isso ajuda muito a gente, inclusive, no processo de regularização fundiária que a gente está fazendo, né? Que é uma informação, inclusive, importante. Eu acho que eu quero pedir a liberdade aqui para só passar para falar aí para os vereadores que isso já está sendo feito, tá? Alguns registros. Então, as pessoas, o processo de regularização fundiária hoje, o cidadão ele sai com o imóvel registrado em cartório. É uma segurança jurídica muito grande, né? Tem um ditado popular que diz que quem não registra não é dono, né? E hoje o cidadão ele já consegue sair. Houve um travamento muito grande por conta da novidade da lei, de como é que a lei foi trazida do governo federal, mas a gente conseguiu elucidar isso tudo.
teve um estudo profundo, inclusive o vereador da casa aí, o Moisés, participou da gente com esse estudo, alguns vereadores participaram dessa discussão, se eu não me recordo, acho que quase todos participaram de uma reunião que teve na promotoria, né? Então, assim, só uma parte para dizer que essa imagem é usada nesse processo de regularização fundiária e que hoje está fazendo, é importante que vocês ajudem a multiplicar essa informação. E por essa imagem, a gente consegue contabilizar aproximadamente 10 mil imóveis no município todo, né? Então, tirando os 7 mil construídos, para 10 mil a gente teria mais ou menos uns 3 mil terrenos aí. Aí a gente não consegue ainda quantificar quantos estão baldios, quantos estão sendo mantidos limpos, né? Porque a gente, como a gente não consegue hoje fazer uma política ideal, adequada, né, da cobrança de IPTU, a gente não consegue também cadastrar todos os imóveis da maneira adequada. Então, a gente tem a ficha dos imóveis, a gente sabe quantos tem, mas não tem a gente não consegue ainda fazer essa contabilização, mas tem números aproximados, é mais ou menos isso, são mais ou menos 3 mil terrenos no município. Urbanizada, de fato, porque a gente tem uma zona de expansão urbana, vocês vão se lembrar aí que quando teve o procedimento do SESC aí, e das indenizações do SESC, uma política que o município adotou foi de ampliar, de estender a zona urbana do município, né? Para favorecer os munícipes, né? Porque aí os moradores do município conseguiriam ter negociações melhores com o SESC por conta dessa ampliação da zona urbana. Então, hoje a gente tem uma zona urbanizada de fato, né? E tem uma zona que a gente chama de zona de expansão urbana, que saindo do Ticoncá ali, aquela chácara que era aquela antiga chácara do Maciel, que é o irmão do vereador Marquinhos, para frente, até o Morro dos Bodes, aquilo ali tudo é zona urbana do município, mas a gente chama de zona de expansão urbana, tá? Aquela grande área que fica entre o Bom Jardim e o próprio Morro dos Bodes, para cá do Ribeirão Lages, também é uma zona de expansão urbana, né? Uma área ali mais próximo da Praolândia, depois do Barreiro, até chegar no Ribeirão Lages, também é uma zona de expansão urbana. Então, esses são grandes vazios, ainda que não tenha de áreas construídas, e que a gente nem chama, nesse caso, de terreno baldio, porque a gente não são terrenos, de fato, urbanizados, né, que estão numa área urbanizada. São terrenos que estão numa zona de expansão, tá? Eu acho que essa era a dúvida aí do vereador Giliardi. A quantidade de imóveis, né? Eu passo a palavra para o vereador Chicó, que na hora da vez dele, teve um problema aí com o áudio. Vereador Chicó, me escuta? Continua com o pane, vereador. Seu áudio aí. Eu passo a palavra para o vereador Fernando Filho. Bom, o projeto que chegou novo do IPTU, eu não tive o tempo ainda de ler ele todo. Fernando, só um instante, Fernando. Eu havia desligado meu microfone, como de costume, mas eu precisava aqui da permissão da vereadora para me fazer uma última pergunta. Faça, vereador. A gente consegue a oportunidade, não é isso, vereador Fernando? Pode fazer a pergunta, Giliardi. Depois, amigo Rodolfo, eu não sei se vocês têm exatamente a medida correta, né, mas eu gostaria, só para a gente ter um parâmetro, quanto que ficaria nessa nova lei um IPTU para uma loja com a Novo Estilo, por exemplo, uma das maiores lojas que nós temos na cidade hoje. Qual seria o valor exato, assim, aproximado do IPTU de uma loja igual a Novo Estilo? Vocês estão me ouvindo? Eu liguei novamente o microfone. Eu precisaria de dados, eu precisaria de dados concretos de dimensionamento, né? 30 por 20 de área construída. Deixa eu ver aqui, 30 por 20, deixa eu calcular aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência. A construção dela é nova, toda no projeto. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu consigo calcular. 30... Vereadores, colegas, eu vou sair rapidinho aqui, porque eu não estou conseguindo quase ouvir aqui. Deu uma panezinha, eu volto agora, só um minuto. Estão me ouvindo aí, pessoal? Vereador, vou almoçar. Vereador Chico, só um momentinho, enquanto o Escada faz aí o cálculo.
né? Tá saindo o áudio, né? Sim, agora a gente escuta. Ok. Deixa eu tentar identificar aqui onde é que está, qual é a zona do Novo Estilo. Ela é na rua principal, na Rua da Câmara. Sim. Comercial 1, Z1. Peraí que eu tenho que... Agora eu tô conseguindo ouvir normal, Rodolfo. Então vamos lá. Na água, esgoto, iluminação, vento, profundidades, leva 42 aqui. Um pouquinho de paciência, porque como eu não uso, como esses valores não estão ainda em sistema, eu fiz o meu sistema aqui no Excel, tá? E aí eu vou colocando os fatores e a gente vai corrigindo, tá bom? Então, vamos lá, Z1, 75. Padrão médio. A idade da construção. Idade 2 a 15. 75. 85, 75. Observa. Deixa eu só conferir aqui se não tem nenhuma alteração. 35, estrutura 1, reconstruída, 600 metros quadrados. Cinco esquinas. Tá. Então vamos lá, vocês estão me ouvindo? Ok. Estou passando valores, olha. O valor venal de avaliação do imóvel ficou em R$100 mil, R$100.125. Então, só para esclarecimento, né? Fazendo o link com aquela pergunta do vereador Ernesto. Rodolfo, Oi. tem como você compartilhar aí essa planilha? Tem, deixa eu tentar compartilhar ela aqui, peraí. Por gentileza. Só para que vocês facilitem, né, o entendimento. Então, vamos lá, só fazendo o link com aquela pergunta do vereador Ernesto, um imóvel que valesse R$100 mil e tal, eu peço a
a análise honesta aí dos vereadores, né? Aquele prédio vale R$100 mil, né? Da forma como ele está construído, né? Eu vou fazer um paralelo aqui da construção pelo mesmo valor, né, de construção. Então, um prédio daquele tamanho deu 600 metros quadrados, tá? 600 metros quadrados de área construída. Usando aquele padrão de R$1.000 por metro quadrado, o mais barato, né? Se a gente fosse usar o padrão médio, daria aí R$1.500 de área construída. Desculpa, tá vendo como a gente precisa ter cuidado aqui na hora de calcular? Peraí. Porque aquele prédio, ele é considerado galpão, tá? Ele não é considerado um prédio comum. Então, eu troquei aqui, o galpão, ele é R$50. Então, deixa eu retornar lá. Aqui, ó. O galpão é R$50. Então, ele muda tudo, ó. Então, já caiu para R$61 mil, tá? Esse é o valor. Esse seria o valor, isso considerando que eu tenho todas as informações corretas sobre o prédio, né? Que eu não estou superfaturando nenhum desses aqui, ó, porque aqui tem todos os fatores Lá tem iluminação pública. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela da planilha, né? Lá tem iluminação pública, lá tem pavimentação, lá o terreno é o mesmo tamanho da área construída, né? A área construída ocupa todo o terreno, tá bom? Então, eu uso o mesmo valor, ó, 600 metros quadrados de área construída. Ele não tá no meio ele não tá na esquina, que na esquina ele aumenta o fator de valorização, mas lá tem água, não tem esgoto, mas tem iluminação, tem pavimento, a topografia é plana, não tem nenhum fator que desvalorize, assim. Ali em termos imobiliários, a gente chama aquilo ali de filé, né? Ali é o filé dos imóveis aqui no município, é onde é aquela rua ali, é uma rua muito boa, muito plana, bem iluminada, com bom acesso, com tudo, né? Então, o tipo de solo é ideal, não é um terreno que tenha grandes dificuldades por conta da profundidade, não é uma rua sem saída, não é um terreno encravado, tem uma testada padrão médio que não prejudica e nem favorece demais, e não utiliza o fator gleba por não passar de 1.000 metros quadrados, tá? Então, daria de terreno, o terreno lá, para vocês verem como a tabela, literalmente, ela é muito abaixo de valor de mercado, né? O terreno lá daria R$42 mil, maior do que até a construção. Olha, como a construção estaria dando R$19 mil. Valor de avaliação total do imóvel, R$61 mil. Aí eu peço a análise dos amigos aí. O terreno, uma construção daquele padrão, tem como ser avaliada ou vendida de qualquer forma por R$61 mil? Não dá, a gente sabe que isso não é um valor nem perto do valor de mercado, né? Tem casas muito mais simples que estão sendo vendidas hoje aqui por R$200 mil. Então, aquilo é uma construção muito boa, então, com valor de avaliação aí, ó, de R$61 mil. Com desconto, porque lá é calçado e tem muro, o valor de avaliação cai para R$49 mil e 500, R$49.500. E o IPTU, 1% disso, é R$495. Eu não tenho dúvida de que se a gente for considerar, mas hoje ela paga R$50, paga R$50, mas a capacidade contributiva dela é muito acima disso, né? E é aquilo que eu falei, não é uma cobrança justa, porque o faturamento que tem a loja Novo Estilo e o faturamento que um empregado, né, de carteira assinada, às vezes um empregado autônomo tem, é muito distante, né? O que a gente tem entre o faturamento de uma loja como a Novo Estilo, um exemplo até interessante, que foi trazido aí, e um faturamento, se a gente for comparar com um cidadão comum, que é um assalariado ou um autônomo que tem uma renda média de R$3.000, R$4.000. A capacidade contributiva é muito diferente, né? Então, uma loja como o Novo Estilo, o valor de R$495, não tenho dúvida de que ela tem capacidade total e absoluta de pagar esse valor, mas seria esse o valor, tá bom? R$495. Vocês vão me perguntar, exatamente não vai mudar isso? Eu não posso afirmar de que não vai haver uma mudança um pouco para mais, um pouco para menos, porque pode ser que algum desses fatores que eu considerei esteja errado, tá? Mas, assim, pela experiência que eu tenho já desse tempo que eu trabalho lá com esse tipo de atividade, se tiver alguma diferença, é muito pequena, tá bom? Então, esse seria o valor de avaliação. Agora, isso para uma loja daquele tamanho. Vamos fazer uma comparação com uma casa
de padrão médio que seja, né? Aqui em casa. Entendeu? A gente pode fazer essas comparações. Se vocês quiserem me passar os valores, a gente pode simular aqui também. É o Fernando, que falou, doutor? Eu falei. Qual é a área da tua casa, tu sabe? 30 por 68. De área construída? Não. De terreno. A área construída é 10 por 30. 30 vezes 68. Tem uma área grande. Aqui você já tem outros fatores de desvalorização. A da Alberto Ribeiro é R$50 o metro quadrado. 1.040. Você olhou aí na tabela para nós? R$50 o metro quadrado. Pronto, 50, já facilitou. Tem água, o esgoto passou lá agora, não foi? Passou aqui. O esgoto. Tem iluminação, tem pavimento. A topografia lá ela é um pouco acentuada, não é? É bem naquela... É úmido. Ele é úmido o terreno. E a topografia também é acentuada, não é, doutor? Aquela é bem na descida. Ela é bem na descida, né? Quando passa de 1 metro, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Quando passa de 1 metro de desnível, a gente já desvaloriza. 0,9. Topografia 0,9. É úmido aí que você falou, né? É úmido. A água tá dando com 35 centímetros. Alagamento 0,9. É de esquina. De esquina tem uma valorização por ser de esquina, tá? 1,2. Profundidade. Aí a gente já entra naquele fator de correção de profundidade. 68. Aqui, profundidade. 45. Tá aqui, até 70 metros, cai para 0,75. A profundidade, 0,75. Ele não é encravado. Qual é a frente dele que você falou? A frente é do Alberto Ribeiro, é 30. Vai dar 30 metros de frente. Então, acima de 18 metros tem uma valorização. 1,2. Mas, como ele é um terreno muito grande, a gente usa esse fator aqui que chama fator gleba, ó. Ele está entre 1.000 e 5.000 metros quadrados, né? Deu 2.000, então, deu 0,9. A área construída que você falou, quanto é? 10 aqui é 10 por 30. Contando com essa área do fundo aqui. 30 metros quadrados, dá 300 metros quadrados. A construção é aquela padrão aqui, que é de tijolinho ainda. Então a gente considera popular, tá? É antiga, né? A construção, você sabe quantos anos tem de construção lá? Da época do senhor Alberto Ribeiro. Então vamos lá. Tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos, então 0,38. O valor do metro quadrado da construção. Não entra como galpão, entra como popular, 75, não é? É 75 a popular? Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir novamente. Idade, é porque eu estou no fator idade ali primeiro, tá? Primeira idade, então acima de 30 anos ele tem 0,38. Conservação, aí isso, geralmente quem faz essa análise é o nosso técnico de avaliação, para dizer se ela precisa de reparos simples. Geralmente uma casa dessa idade, a gente considera que ela precisa de reparos importantes, quando passa de 30 anos, mas depende da última reforma que você fez. Quando foi que você fez a última reforma, você sabe me dizer? 2013. Então a gente já passou de 2 anos, a gente considera como reparo simples. Então 0,66. Conservação 0,66.
A estrutura é concreto alvenaria, né? É de tijolinho. Aham. Tá, lá é considerado murado, porque a casa é de frente, mas não tem muro, mas a casa é de frente, né? Não tem abertura para o terreno. Tá. Então, vamos lá, declividade. Calçada, então tem o desconto da calçada, o desconto do muro, a base de cálculo, 67.254 reais. Né? PTU, R$670. Rodolfo, Oi. a Novo Estilo, tu considerou a construção como um galpão, lá em cima. É. É 75. Isso. Muda ali também ou não? Aqui é 75 a construção. Não é galpão, não. O galpão é 50. Valor de construção. É 75, popular. Deixa eu ver aqui. É Lá em 70. cima, né? Metro quadrado. Popular 75. Correto. Quanto ficou o IPTU da Novo Estilo? 400 e uma fração. Eu não gravei aqui, mas 495. era 470, 490, uma coisa assim. 495. Isso. Obrigado. Tá bom? Considerando aí, doutor Fernando, que essa topografia, o que eu acredito que possa ter alguma alteração lá, seja com relação a essa topografia, tá? Porque lá é um terreno que ele já vem em declive desde o gás, né? Ele vem em declividade desde lá de cima daquela casa de gás, então pode ser que esse fator de topografia aqui ele seja para menor ainda, então ele baixa um pouco mais do valor, tá? Mas o que precisa ser destacado aqui é que o terreno é muito grande, são 2.000 metros quadrados de terreno, tá bom? Apesar da área construída ser pequena, a avaliação da área construída tá aí, ó, em R$5.000, né? Mas como o terreno é muito grande e a localização dele, dependendo da localização, deixa eu só confirmar a localização dele lá. Avenida Adalberto Ribeiro, que esquina com a Santos Dumont. Isso aqui é o mapa, ó. Deixa eu tentar me localizar aqui. Aqui, achei. Aqui onde está a mãozinha, a Praça dos Rodes, essa é a avenida principal, Benedito Leite, Adalberto Ribeiro. Sua casa é aqui, ó. Bom, bem na esquina aqui, tá? Zona mista 1. Zona mista 1 é R$50. Então, esse valor aqui ele é menor. Não, tá correto, R$50. Zona mista 1, 50. Tá ok? É esse valor, tá? Tem mais alguma dúvida? Alguém mais quer trazer algum exemplo? Estão me ouvindo ainda? Estou escutando. Estamos ouvindo, Ficou Rodolfo. quanto? R$687. R$687. Lembrando, pode ser que tenha alguma alteração de valor, mas pela minha experiência muda pouquíssimo, né? A gente prezou em usar fórmulas simples de cálculo, que sejam de fácil entendimento, né? São todos fatores muito simples, né? Se tem água, se tem esgoto, se a topografia se é inclinada, o tipo de solo, a profundidade, são fatores de fácil entendimento e fatores que são realmente analisados aqui, né, no nosso município. Quando a gente pega as tabelas de avaliação do Conselho de Corretores de Imóvel, por exemplo, eles têm diversos fatores a mais do que esse, mas que geralmente não são aplicados, né? São de difícil entendimento e não são aplicados aqui na nossa realidade, tá? É uma tabela muito próxima da nossa realidade mesmo, tá bom? Tá certo, Rodolfo. A gente agradece aí a explanação. O vereador Fernando Filho tem a palavra. Eu estava falando aí, o Giliardi pediu para fazer complementação. O vereador tem a palavra. Já fiz o questionamento sobre a avaliação daqui do imóvel, para ter uma noção desse aqui, que esse aqui o terreno é um pouco grande para ser comparado com alguns outros.
Questão que eu percebi referente ao anterior e que a gente tem que se aprofundar para ver as alterações e o impacto real que vai acontecer. E com a explicação do Rodolfo e aprofundando o projeto, dá para ter uma análise. Presidente, Sim. Pois não. eu posso fazer uma simulação aqui de um imóvel padrão, né? Dentro dessa... Você me permite eu fazer essa simulação? Sim, por gentileza, Rodolfo. Os terrenos padrão, de tamanho padrão... 20 por 30. Não, o terreno padrão do nosso município é 12 por 30, né? São 12 de frente por 30 de profundidade. Eles dão 360 metros quadrados. Vocês continuam vendo a tela? Minha, não? Não, Positivo, Rodolfo. Positivo. Estamos vendo a planilha. Tá. Então, continuando vendo a tela. Móveis padrão. Tamanho de construção padrão é esse mesmo, 10 por 30, 300. Aliás, uma área construída, uma casa de 300 metros quadrados é uma casa enorme, né? Uma casa muito grande. O tamanho padrão de área construída é de 100 metros quadrados e a gente vê, na verdade, a maioria das vezes ele é menor, tá? Mas a área construída padrão é essa, de 360 metros quadrados. E deixa eu ver se tem alguma outra coisa que varia aqui. A maioria das casas, lógico, não é fator esquina, né? Poucas. Então, tirando o fator esquina, tirando o esgoto, porque nós não temos atendimento de esgoto ainda na maioria da cidade, né? Eu acho que é 95, se eu não me engano. Isso considerando aqui uma casa no centro ainda, né? Na mesma região aqui do vereador Fernando Filho, tá? Se a gente for para a periferia, esse valor de terreno aqui, ó, que é R$50, deixa eu confirmar para quanto é que ele cai, ó. Ó, no próprio centro da cidade, ó, tem aqui próximo ao centro histórico, perto do Banco do Brasil, aqui fora desse eixo comercial aqui da Avenida Elias Barros, o valor de partida é R$32, tá? Mas trazendo aqui mais para a realidade da Nova Carolina, que é onde está a maior parte dos nossos imóveis, que é esse Z2 comercial aqui, ó. O valor de partida é R$15, tá? Isso considerando aqui a Nova Carolina, que é onde está a maior parte dos imóveis do nosso município, aqui, Nova Carolina, Coab, tá bom? Então a gente cai aí, ó, para um valor de IPTU, para um valor de avaliação de R$5.000, R$5.200, quer dizer, a gente não encontra nenhuma casa no valor de R$5.000, nenhum terreno, né? Quanto mais casa com terreno, com valor de R$5.000. E isso cai a base de cálculo, considerando também que a maior parte da Nova Carolina ali, ela tem calçada, tem muro, né? Então, isso traz o IPTU para R$40. Né? Então, a Nova Carolina, uma boa parte dos terrenos da Nova Carolina, por exemplo, né, que é o exemplo que eu estou usando aqui para valor de partida de R$15, uma boa parte dos imóveis da Nova Carolina cairia para R$40. Tem os que vão custar mais? Tem, aqueles que têm um padrão construtivo maior, né? Ou Aí que tem o projeto de lei prevê que não pode cobrar menos do que 50. Não, menos do que 50 no parcelamento, doutor. No parcelamento não pode haver parcela mínima, então você pode parcelar em até 6 vezes, desde que a parcela não seja menor do que R$50. Então, por exemplo, se você for dividir, se você está devendo R$200, né? Ou deixa eu colocar um número mais fácil aqui, R$180, para dividir em 6 vezes, daria R$30, não pode. Então, eu teria que dividir de uma forma que a parcela não seja menos do que 50. Então, 180 eu poderia dividir em 3, que dá R$60 cada parcela. Mas não poderia dividir em 6, que dá R$30 cada parcela. Porque aí a lei diz que, até por uma questão de economicidade mesmo, porque para você gerar um boleto, tem um custo do boleto, né? E tem, dentro do Código Tributário, isso não está nessa lei, mas dentro do Código Tributário, diz que não pode ser gerado cobrança que seja menor do que uma unidade fiscal, né? Então, se por um acaso a casa tiver um padrão muito rústico, o terreno for muito pequeno, tiver na periferia, e o valor de IPTU, esse valor cobrado aqui, ó, pelo IPTU, for menor do que uma unidade fiscal, o município não pode nem cobrar, e nem incluir essa pessoa em dívida ativa. Então, hoje a unidade fiscal é R$13 e alguns centavos, eu não me recordo a fração, tá?
Então, esse também é um esclarecimento importante. Esses R$50 aí é de parcelamento, tá? Mas o valor mínimo que pode ser cobrado é o valor da unidade fiscal do município. Tá bom? Então, esse é o exemplo aqui, ó, de imóveis da Nova Carolina, onde Agora, Oi. vamos fazer um lote, porque a maioria dos lotes aqui da Adalberto Ribeiro é tudo por 68. Tem um lote aqui no lado de casa que é 10 por 68, Adalberto Ribeiro. Uhum. É só o lote mesmo, lote limpo, murado. Não tem construção. Não tem construção. Então, 0 ali. E na mesma avenida, na mesma Adalberto Ribeiro, É na Adalberto Ribeiro, 10 por 68. Então dá 680 metros quadrados. Vamos lá, não tá na... vai para 50. Isso. Aqui vai para 50, né? Voltando para 50. Não está na esquina. Tem água, tem esgoto agora. Ainda não foi ligado, né? Mas vai ser ligado. Tem iluminação pública, tem pavimento, a topografia tem a mesma inclinação, né? Solo, você já me disse que o solo aí é alagadiço, né? Essa região. Mina muita água, tem o mesmo fator de profundidade, porque o terreno é grande, ele vai até 70 metros. Não é sem saída, não é encravado, não tem atestada grande, então volta para 1. E 680 não entra no fator gleba, volta para 1. Então, a gente teria... O lote vai para 2%. Aí não tem terreno construído, vai para 0 a área de construção. Vai para 0. O lote é murado? O lote é murado. Tá. Então, indo para 2%, você coloca essa mesma base de cálculo. 65 vai para 330. Isso. Deixa eu só mudar aqui a base de cálculo para ficar mais fácil vocês entenderem. 330 reais. Tá? Na Adalberto Ribeiro, eu acho que tem uns 4 ou 5 lotes assim. Agora, assim, é muito difícil, viu, vereador, ter lotes nesse padrão de 68 metros de profundidade. Geralmente eles têm... na Adalberto Ribeiro quase todos, são 10 por 68. Mas 68 de profundidade ou de frente? Comprimento. Frente é 10. Tá, entendi. Beleza, mas... quase todos de comprimento. Pelo menos aqui na Adalberto Ribeiro, até ali no final do... Fugiu da cabeça, caiu o vereador. Agora entendo... Na Folha do Maranhão do Sul. Eu sei. Valde Braga. Todos aqui é 68 de comprimento. Tá. Em termos percentuais, a Avenida Adalberto Ribeiro ela não representa 1% da quantidade de imóveis, né, do município. Por isso que eu te digo, a quantidade de avaliações que chegam lá para mim, a maior parte é de imóveis nesse padrão médio de 360 metros quadrados, muitas vezes menor, né? Tem muitos imóveis hoje, né, que até são menores do que a legislação permite, né, para fracionamento de lote urbano, que é de 250 metros quadrados, mas a gente tem alguns que são menores, tá? O que a gente... Eu fiz uma estimativa, inclusive, assim, eu vou só escrever esse número para vocês, que aproximadamente 40% dos imóveis do nosso município, 40% dos imóveis do nosso município teriam um IPTU médio de R$20. 50% a 60%, na verdade, até um pouco mais, teriam um IPTU médio de R$90. Tá? Aí, média. Tem uns que, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei para vocês deu 50, né? Então, caiu muito. Então, a gente tem uma quantidade que é até menor do que esses R$90. A gente tem uma parcela que dá menos do que 5%, que custa aí entre R$200 e R$300, e tem uma parcela, assim, mínima. A gente conta... eu não consegui fazer essa estimativa, porque é muito pequena mesmo. Dá menos de 1%, que seriam como a Novo Estilo, né? Então, assim, aqui eu tenho 40%, aqui eu tenho 40% a R$20, e tenho, em média, 50%, um pouquinho mais, 55%, numa média de R$90. Então, 90%, 90% a 95% tem esse valor médio aqui, ó, entre 20 e R$100, tá bom? Entre 20 e R$100. Eu estou escrevendo os números aqui só para vocês visualizarem, tá? Esse percentual, por que eu estou trazendo essa informação?
por conta dos exemplos que o vereador está trazendo, né? É importante trazer esse exemplo, sem dúvida, porque são munícipes da mesma forma, são pessoas que contribuem também com o município, tá? Mas, percentualmente, em termos percentuais, mesmo proporcionalmente, é menos de 1% dos imóveis do município que tem esse padrão construtivo ou de tamanho de imóvel, né? Tá bom? Que alcance aí, que passe de 200, que passe de 300 reais. Ok. Rodolfo, Senhora aquele mesmo presidente, cálculo. senhora presidente, nós- questão de ordem. Sim, pode falar. O vereador Fernando citou a casa dele, uma casa de esquina, numa das ruas principais. Eu queria também... Avenida Brasil, Adedivan. Não, a minha não. Eu queria citar uma casa de esquina também, bem aqui na rua São Tomás, com a rua C, a casa da minha prima, daquela Tereza Surda. O lote lá é 12 por 30 e a casa é 6 por 7, casinha baixa, mas é murada. Queria que ele fizesse isso para mim. Rua São Tomás fica na Nova Carolina, né, Edivan? Na Nova Carolina, rua do São Tomás, de esquina com a rua 6. Tá, é mais ali, é mais naquele enquadramento ali da Nova Carolina, mais na região da rodoviária, né? Não, já aqui perto do Toda Hora. É sem asfalto a rua. Tá. Sem asfalto. Eu só estou tentando localizar. Vocês estão vendo o mapa aí, não estão? Não, mas a planilha está aberta. Tá, então, ó, o mapa está com a zona... Essa região que você está me falando é zona 2 residencial. Então, deixa eu consultar aqui. Zona 2 residencial. É aquele valor de R$15 a Nova Carolina que eu calculei ainda agora. Então, aqui cai para 15. Qual é o tamanho do terreno? É de esquina, só que não tem calçamento. Qual é o tamanho do terreno que você falou? O valor, o comprimento a frente é 12 por 30. E a casa é 6 por 7. 360 metros quadrados. Isso, então 360. Terreno é de esquina, então 1.2. É 6 por 7. O lote. Tem água. Lá não tem esgoto, não, vereador? Tem água, tem energia e é murado. Não tem. A rua está asfaltada lá ainda não, né? Não, mas tem calçada. Dos dois lados. Tá. Ela é construída a 42 metros quadrados, 6 por 7. Tá, deixa eu só ver em qual fator que eu parei ali. Esgoto, pavimento. Foi no pavimento. Pavimentação 09. A topografia lá é plana, né? Aquela região é plana, não é? É plana, não é plana. Mas é uma região alagadiça, né? Ela está perto do Toda Hora ali, porque ali tem... Isso, tá alagadiço. Mina muito, né? Isso. Profundidade é normal, não tem nenhum fator de correção. Tem calçada do lado das duas ruas. Tá. Terreno. A área construída é 6 por 7, é? Dá 42 metros quadrados. Dá 42. Os imóveis daquela região. Os imóveis daquela região, geralmente a gente considera como padrão popular de construção. Não sei que você me diga, não, ela tem uma capacidade, é um imóvel bem construído e tal, mas geralmente a gente considera os imóveis daquela região padrão popular, que é esse R$75, tá, o metro quadrado. Ele não é bem construído, não. A casa é bem baixinha, é uma casa baixa. Né? Bom, então, podendo a gente enquadrar ainda em rústico, mas aí quem faz essa análise geralmente é o técnico lá de avaliação, tá? Ele usa esses critérios aqui, ó, tipo, se a cobertura de telha, ele usa os critérios que estão logo a seguir. Mas usando o padrão popular, a casa é construída há muitos anos, você sabe, não? Aproximadamente ela tem uns 10 a 12 anos de construída. Então, 2 a 15 é 0,85. 0,85. Pelo que o senhor falou, do estado de conservação, ela
a gente geralmente avalia também como reparo simples, né? Regular, assim, regular, a gente considera regular quando a Ela construção... tem calçada, que nem eu falei, tem calçada nas duas ruas, na esquina. Tá, eu vou mostrar o desconto que tem na calçada, tá? Mas só para explicar, geralmente a gente considera regular quando o imóvel ele tem de 1 a 5 anos de construído. Quando passou de 5 anos, aí a técnica já usa o reparo simples, podendo usar o reparo importante, dependendo do tipo de situação. Por exemplo, tem imóveis novos, mas que foram afetados pelo lago da usina e que acabaram sofrendo necessidade de reparo importante. Mas numa situação comum, padrão, entre 5 a 15 anos, a gente sempre usa esse fator aqui de reparo simples, que é 0,66. Tá? Então, subiu 0,66, estrutura é concreta e alvenaria. Aí tá aqui, ó, o desconto da calçada, tá? O imóvel todo, área construída com terreno, o imóvel todo ficou avaliado em R$ 6.753. Com desconto de 10% da calçada, mais 10% do muro, a base de cálculo do IPTU ficou em R$ 5.402, tá? E o IPTU em si, voltando aqui para 1%, que é a área construída, deu R$ 54, vereador Edivan. 54. Mesmo sendo uma rua sem esgoto e sem pavimento. Tem asfalto. Eu coloquei aqui, ó, não tem pavimento 0,9 e não tem esgoto 0,95. Tá? Certo. São os fatores de pavimento. Então, daria R$ 54 aí, né? Fica quanto o valor desse imóvel? O imóvel, o valor venal do imóvel ficou em R$ 6.753. Então, por exemplo, numa hipótese de IPTU, o valor a base de cálculo já seria essa aqui, o valor venal do imóvel, tá? Essa base de cálculo aqui é para IPTU, essa que eu escrevi aqui. IPTU fica quanto? IPTU fica em R$ 54,02. Rodolfo. Oi. Vereador Maranhão. Sim. E o IPTU das pessoas, ficaram atrasados. Como é que vai fazer? É só questão de ordem aí, por favor. Tem uns colegas inscritos, e aí a gente está atropelando aqui. Vereador Maranhão, fica sua pergunta, seu questionamento aí para o amigo Rodolfo responder. Mas aí tem o Chicó que pediu a vez. Vereador Chicó está online aí, vereador? Sim, presidente. Então, quiser fazer seu questionamento, depois o Toninho Lunde tem a oportunidade. Vereador Maranhão também depois, tá bom, vereador Maranhão? Por gentileza. Presidente, na verdade era só para, no momento que estava explicando sobre a questão dos lotes baldios, né? Para ressaltar e frisar mais um pouco aí, eu acho que é onde haveria que ter mais uma fiscalização, porque a gente sofre todos os anos aí, no mês de verão, principalmente mês de julho, é quando a nossa cidade mais está lotada, né, pela questão do turismo e tudo, e os lotes baldios aí, né, acumulam o capim, o mato, né, e não tem esse cuidado aí dos proprietários de fazerem a limpeza, mesmo que não cercasse, mas que pelo menos fizesse a limpeza, né, e aí acaba tendo essas queimadas todos os anos, aí a gente vê a reclamação da população mesmo, né, as pessoas que moram próximo desses locais onde tem esse lote baldio, né, com risco até mesmo de incendiar a casa das pessoas, de tão alto que o capim é. Então, eu acho assim, que deveria mesmo ter uma planta de valores maior, uma porcentagem maior, né, na cobrança do IPTU, desses lotes. Até para que incentive mais, né, os proprietários fazerem pelo menos a limpeza. Aqui não tem a questão do loteamento para uma venda, ou não querem negociar, mas que mantenha pelo menos os lotes limpos e que a população não sofra, nem a população e nem mesmo as pessoas que nos visitam, né? Sofra aí com essas queimadas, aí a cidade fica completamente cinza, né? E as casas cheias de fuligem, nesse período aí é um horror,
né, todo mundo reclama. Então, e uma vez que tem no Código de Posturas também do município, né, então a gente já tem mais esse respaldo também, né, que seja cobrado e que dê um incentivo para os que realmente zelem do seu lote, mesmo que não tenha cerca, às vezes, né, ou não esteja murado, mas eu acho que a limpeza, né, é primordial, evita até mesmo doenças, como você falou, né, as pessoas depositam lixo por ter a vegetação alta, o pessoal joga lixo, ali tem algumas coisas, materiais que acumulam água, né, nós temos o problema da dengue todos os anos também, então, é só mesmo ressaltar sobre essa questão aí. Eu sou de acordo, favorável que tenha, né, uma fiscalização por esse meio, né, que venha a incentivar as pessoas que têm lotes baldios aí, que façam a limpeza, principalmente aqui na região, aqui na área aqui da Nova Carolina, né. Eu vi aí que tem um valor mais baixo, por ser a questão de zoneamento, né, uma área que ficou com uma porcentagem mais baixa, mas eu acho, assim, que uma limpeza de um lote, até mesmo um proprietário, mesmo que ele não tenha condição de fazer, pagar para fazer, né, ele consegue fazer essa limpeza aí. Então, é só mesmo essa questão, esse questionamento, né, para que realmente se cobre um valor mais alto, para que sirva de incentivo, né? E que se a pessoa estiver limpando, né, tenha esse desconto, realmente, aí sim, venha aplicar um desconto nessa cobrança, né, nessa taxa de cobrança aí. Só isso, presidente. Ok, vereador Chicó. Eu passo a palavra aí para o vereador Toninho Lund. Bom, Rodolfo, muito bom as suas explicações, acho que está aqui de bom grado, e esses valores realmente eles são razoáveis, né? Tanto na parte comercial e também na parte residencial. Eu acho que cabe um aprofundamento mais sobre essas bases de cálculo, os setores, né, aqui, questão de cobrança, mas eu queria chamar a atenção justamente para essa alíquota aqui do artigo 9, que traz uma taxa sobre as áreas não construídas. A minha preocupação é sobre essas áreas. Porque quem faz o cálculo, o valor, é a Prefeitura Municipal. E não é justo você taxar essas áreas não construídas e cobrar um IPTU em cima disso aí, porque a Prefeitura ela não pode pressionar o proprietário a fazer esse tipo de construção. Eu não sou contra, pelo contrário, sou a favor da fiscalização. Como já foi falado aqui, a gente tem um problema muito sério, e principalmente no pico do verão, que é quando a gente sofre muito, e isso vira até uma questão de saúde pública. Agora, o que a Prefeitura Municipal, a gestão municipal não pode fazer é taxar e, ao mesmo tempo, pressionar os donos de terrenos que não são construídos a fazer uma construção para fugir disso daqui, para que a gente caia num valor de cobrança de IPTU que eu vejo até com valores razoáveis aqui no município. Mas a partir do momento que você taxa em até 3% do valor que a própria prefeitura vai avaliar, isso aí eu não posso concordar, e meu ponto de vista é que esse artigo 9 aqui ele está errado. Eu já não concordo e desde já declaro que não sou favorável, particularmente ao artigo 9 dessa lei do projeto 012. Então, levantar essa questão aqui, e você tem aí uma porcentagem até 3%. Né? Eu acho que não ficou justo. Do resto, eu acho que está sendo bem proveitosa as explanações. Era só os meus questionamentos. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o amigo Maranhão está na vez. Bora. O que era, Chico? Não, é porque justamente em cima da fala do vereador Toninho,
Foi até mesmo o que eu acabei de propor, né? Então, a gente poderia colocar aí uma emenda, né, que a gente desse um incentivo, né, a gente trabalhasse como uma forma de incentivo, isso daí, que deixaria o valor, esses 3%, manteria os 3%, para quem não fizesse a limpeza, não questão de construção, não a questão de calçada e nem de muro, mas a gente poderia colocar um incentivo da questão da limpeza, que se o proprietário manter pelo menos o seu lote limpo, principalmente nessa época, né, aí sim a prefeitura cobraria um valor a menos, né, um valor mais baixo, até mesmo de 1% poderia se colocar, né, usar a mesma porcentagem. A gente pode colocar uma emenda, né, talvez, dessa forma, para que dê esse incentivo, que é um grande problema que nós temos hoje e que a população cobra muita gente, é dessa questão de lotes baldios, que realmente serve de depósito para muita coisa, até mesmo para bandido, né? É mesmo pessoas aí mal não se escondem. Verdade. Vereador Fernando Filho, só o vereador Maranhão concluir aqui a fala dele. Vereador Maranhão. Rodolfo. Sim. Questão de ordem. Esse IPTU, que é cobrado R$50 para todo mundo aí, depois dessa lei, caso seja aprovado, essa dívida que o pessoal deve para trás, os atrasados, vão ter que pagar ou é cancelado isso aí? O procurador vai se pronunciar aí com relação a isso, porque vai ser uma questão jurídica, tá? Mas eu já vou adiantar o seguinte, que essa tabela, ela passa a valer a partir do momento que ela é votada, né? Eu não posso avaliar com ela o que ficou para trás. Aí o vereador vai me corrigir se eu tiver, o nosso procurador vai me corrigir se eu estiver enganado, tá? Mas Rodolfo, ela passa eu quero saber se vai ser cobrado o IPTU, esse atrasado que está para trás, porque tem muita gente com IPTU atrasado. Isso, aí eu vou completar. O município, não só o município, todos os entes do país aqui, tanto o município, o estado, o próprio governo federal, ele não pode cobrar imposto com mais de 5 anos, tá? Eles dizem que caducou o imposto, né? Então, o município ele só pode cobrar de 5 anos para cá. Agora, eu vou pedir esclarecimento do procurador, tá? Eu vou pedir esclarecimento do procurador, porque estando aprovada a lei, aí a gente precisa ter esse esclarecimento do procurador aí, se a gente passa a cobrar daqui para frente e o que ficou para trás ficou, ou se os últimos 5 anos continuam sendo cobrados, tá? Eu peço a palavra aí do nosso procurador Diego Andraus. Na verdade, vai ser cobrado somente a partir do momento de entrada em vigor da lei. Então, o que ficou para trás vai ficar para trás. E aí, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, é que se dará a cobrança. Aí, quem deixar de pagar a partir do dia 1º de janeiro de 2021, esse sim estará sujeito a entrar para a dívida ativa e, consequentemente, as execuções fiscais. Então já traz até uma certa isenção, né? Justamente. Isso. Obrigado aí, Rodolfo. Obrigado, procurador. Traz a isenção para esse pessoal que tem IPTU atrasado aí. A regularização já dá até essa isenção aí. Vereador Toninho, concluiu? Senhora presidente, questão de ordem. O Tião Salim faz hora que está com a mão levantada lá. É porque os demais já estavam na frente, vereador. Eu estou só organizando aqui, o Tião Salim já que se pronuncia, tá certo? Vereador Toninho Lunde, concluiu aí, vereador? Não, senhor presidente, pode passar a palavra para o Tião Salim, estou satisfeito. Tá certo. Eu concedo a palavra aí para o vereador Tião Salim. O vereador Fernando Filho ainda está inscrito? Só para falar ao vereador Chicó que a ideia dele é boa, mas o IPTU progressivo, que varia a depender de algumas coisas no imóvel, foi julgado inconstitucional, uma ação movimentada contra a prefeitura de Araguaína, que é o chamado IPTU progressivo, que se a pessoa limpa o imóvel é um valor, se não limpa é outro. Isso foi julgado inconstitucional.
Tá certo. Obrigado aí pela colaboração. Vereador Tião Salim está com a palavra, vereador. Presidente, é como Rodolfo. Rodolfo, eu queria que você me explicasse a questão do distrito do Itapecuru, porque já não sendo mais zona rural, por ser distrito, como é que fica a nossa situação dos daqui? Tá, pergunta importante, isso inclusive foi foco de discussão no momento da gente estabelecer essa planta de valores, tá? Como o município do Itapecuru, apesar de já ser um distrito, já ser considerado como zona urbana, como a gente ainda não conseguiu fazer a regularização mínima necessária dos imóveis lá do Itapecuru, a gente vai priorizar primeiro a regularização fundiária do povoado, né? Que a gente sabe que tem diversas disputas lá sobre propriedade, sobre terrenos, tem questão de invasões. Então, a gente vai priorizar agora, nesse momento, a regularização fundiária e, num segundo momento, numa próxima etapa, a gente faz uma proposta aí para estabelecer uma planta de valores para lá também, tá? Mas, inicialmente, até para que a gente tenha um período experimental, um período em que a gente possa medir a efetividade da lei, a gente optou por estabelecer a planta de valores só aqui para a zona urbana, aqui mesmo, aqui na sede do município, né? Então, Canto Grande, que é urbanizado, nós não vamos colocar, Povoado do Itapecuru também não, tá? Helenópolis, que hoje também a gente já considera urbanizado, nós também não vamos colocar. Então, o IPTU ele pode ser cobrado em qualquer zona urbana, mas a se considerar esses fatores que eu falei, que são comunidades que ainda não têm nem a própria regularização realizada, então a gente optou por deixar isso para um segundo momento, para que a gente trabalhe primeiro na regularização, nesse caso aí do distrito, né, de São João das Cachoeiras. Então já tem alguns imóveis também, né, retomando esse assunto da regularização fundiária, alguns imóveis do Itapecuru a gente já conseguiu fazer regularização. Eu cito aí os imóveis que eram da dona Maria Adi, tem uma senhora Fabiana, que foi enviada para o cartório agora recentemente, tem um senhor que chama Antônio, que foi enviado também recentemente para o cartório, tá? Então, assim, a nossa equipe tem as limitações, mas a gente já está conseguindo fazer, e não vai ter planta de valores nesse momento para o distrito do Itapecuru, tá bom? Rodolfo, mas no caso, que agora quando alguém construiu para colocar energia, vai precisar da prefeitura. Se ele tem os confrontantes, tem um comprovante de compra de alguma coisa, ele já pode ir fazer? Para ligação de energia? Porque agora a SEMAR exige já, para poder, né? Pode, para ligação de energia, a gente emite um documento que chama declaração de residência ou declaração de endereço, tá? A depender, porque às vezes é residencial o imóvel, às vezes o imóvel é comercial. Aí a gente emite uma declaração informando para a SEMAR, para a Equatorial agora, né? Que a pessoa ocupa aquele imóvel, tá? Então é como se fosse uma declaração de uso e ocupação que a gente emite para o órgão para ele poder fazer a ligação de energia. O que não essa declaração não é uma declaração de propriedade, veja bem, é uma declaração de uso, né? É uma declaração de ocupação, é só dizendo, olha, essa pessoa ocupa esse imóvel, então pode ser até uma casa de aluguel, mas a Equatorial pede essa declaração da gente para religar ou para ligar, tá bom? Satisfeito. A gente consegue fazer. Ok. Algum outro vereador queira se manifestar a respeito dos projetos 012, 013? Senhora presidente, questão de ordem, eu acho que está na hora da senhora colocar em votação. Regime de urgência. Porque já se alongou muito, inclusive a senhora prolongou, já vai dar 2 horas da tarde. Eu entendo, vereador. A questão é que nós estamos na discussão. Enquanto houver aí dúvidas dos colegas, eu acredito que todos que tiveram dúvidas se manifestaram, e aí é importante que os que tiverem dúvidas se manifestem para depois não dizerem que a vereadora, a presidente é ditadora, que não deu oportunidade, não é? Eu entendo que mas já acredito que vai dar todos 2 horas. nós tivemos esse tempo, né? Eu sei, é por isso que eu estou perguntando se todos já se manifestaram, alguém mais quer falar, não é? A gente está seguindo o trâmite normal, eu agradeço a compreensão e a gente vai dar andamento. Podem ficar tranquilos que a gente está consciente aqui da necessidade que a gente tem de dar encaminhamento, certo? Se ninguém mais
tem nenhuma dúvida, não queiram tirar mais dar esclarecimentos, aí algum esclarecimento, iremos sim agora colocar em votação o regime de urgência especial. Né? Nós precisamos aí da maioria absoluta, 6 votos, o projeto ser colocado em votação, em tramitação de urgência especial. Eu peço a todos os vereadores que liguem as suas câmeras, por gentileza. Tião Salinho, Giliardi, Maranhão, Ernesto. Para a gente poder dar andamento aí na nossa sessão. Ok. Vereador Giliardi. Senhora presidente, a câmera está ligada. O Maranhão, Tião Salim também. A minha também está. Tá. Maranhão. Marquinhos Cirilo está aí? Nós vamos já dar andamento aí na sessão. Essa compreensão dos colegas. Tem vereador aí almoçando. Falar com o Marquinhos, aguardar a volta dele na sessão. Tião Salim está aqui. Caiu a rede do Tião Salim. Eu não sei nem se não vai segurar, porque aqui está chovendo e a internet fica ruim. Oi? Tá tranquilo, Tião Salim. Câmara. Ok. Está faltando quem tanto, senhora presidente? Marquinhos Cirilo, quem mais? Faltando Marquinhos Cirilo. E o Ticó. Porque o áudio de alguns não está funcionando, eu vou pedir que se manifeste com ok, se aprova, se desaprova, tá certo? Vocês façam o gesto aí para ficar bem claro. A sessão está sendo filmada, e aí até mesmo para que não haja nenhuma dúvida aí quanto ao voto de vocês. Eu vou desligar o áudio de todos, e aí na hora que eu perguntar, o amigo liga o áudio e se manifesta, tá certo? Então, eu coloco em votação a questão da urgência especial do projeto aí da votação. Eu pergunto ao vereador Toninho Lunde se aprova ou não a votação de urgência especial. Senhor presidente, eu vejo que são projetos muito importantes, merecem um aprofundamento maior de nós, vereadores, por isso eu sou contra a questão da urgência. E, na minha opinião, o Poder Executivo não pode tratar o Poder Legislativo dessa forma, de mandar 6 projetos assim de regime de urgência para que a gente possa debater em uma só sessão, e sendo que é a última sessão do ano. Então, me coloco à disposição dos nobres colegas da Casa Legislativa para que numa sessão extraordinária e presencial a gente possa dar um andamento melhor em respeito à população de Carolina. Ok, vereador... cadê o Tião Salim? Está aqui. Vereador Tião Salim, como vota aí a questão de urgência especial? A favor ou contra? Seu áudio está desligado, vereador. Voto a favor pela aprovação, senhora presidente. Ok. Vereador Fernando Filho, como vota? Urgência especial. Por ser um projeto que requer análise, estudo, requer tramitar todos os procedimentos da Câmara, e por ser muitos projetos, eu voto contrário ao regime de urgência especial.
Ok, vereador. Vereador Aldo, como vota a questão da urgência especial? O áudio está desligado, vereador Aldo. Senhor presidente. Senhora presidente, está ouvindo? Estamos ouvindo, vereador. Prossiga. Senhora presidente, eu me abstenho de votar no momento. Ok, vereador. Vereador Edivan, como vota, vereador? Eu voto pela aprovação. Vereador Maranhão, como vota, vereador? Vereador Maranhão, como vota? Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo, vereador. Para mim, ficou bem claro as explicações do jurídico, do advogado, do Alexandre, do Empesec aí, e eu voto a favor, de caráter urgência e urgentíssimo. Ok, vereador. Vereador Ernesto, como vota, vereador? Senhor presidente, eu voto contra o projeto que seja tratado no caráter de urgência. Como o vereador Fernando Filho e Danilo frisaram, precisa reaver mais um debate, aí, se aprofundar mais. Voto contra. Ok, vereador. Vereador Marquinhos Cirilo, como vota, vereador? Senhora presidente, eu voto favorável. Ok, vereador. Vereador Chicó, como vota? Também voto favorável, presidente. Já está bem explicado, foi bem explanado. Tem matéria que vem aí já trazida a nível de governo federal, decisão federal, né, de governo federal. Então, eu acho que aí já está bem explicado. Eu sou favorável ao regime de urgência. E o vereador Giliardi, como vota, vereador? Giliardi. Oi. Vereador Giliardi, como vota, vereador? Questão da urgência especial. Voto contra, senhora presidente. E já coloco aqui a minha opinião aqui, como disse o vereador Tônio Lund no começo da nossa fala, para que possamos fazer uma reunião presencial, né? Igual ele sugeriu ali no salão do júri, eu acredito que o ofício da Câmara, com certeza, seria um pedido acatado, né? E fica aqui, né? O meu desejo que seja uma sessão presencial e que possamos debater, né? Alguns outros detalhes que ainda faltam, com certeza, para que assim possamos votar os nossos projetos. Tá certo. Então, a gente teve aqui 4 votos contra, 5 votos a favor e uma abstenção. Segundo o artigo aqui, artigo 52, parágrafo 1º, a Câmara solicitar urgência deverá se manifestar até 30 dias sobre a posição contados da data em que for feita a solicitação. A gente entende aí que a solicitação de urgência não foi aprovada, mas cai aqui para urgência simples, e nós estamos aqui debatendo o projeto. Nós colocaremos em votação a primeira votação. A gente entende aqui que tem o projeto 010 e o projeto 012, que ele é de lei complementar, que precisa de 2 votações. Nós estaremos fazendo a primeira votação agora, certo? E a outra votação nós colocaremos em pauta. Tem que encaminhar para as comissões os projetos. Sim, não os projetos. De comissão, porque os não relatores estão na sessão, vereador, e eles vão se manifestar aqui verbalmente, certo? Vereador Chicó, que é relator aí da Comissão de Legislação, vereador Marcos Cirilo, que é relator da Comissão de Finanças,
nós vamos pedir aí o parecer dos colegas para que possam se manifestar a respeito dos projetos, tá certo? Presidente, o advogado da Câmara. Senhora presidente. Questão de ordem, nós vamos aqui organizar as falas dos colegas, que aí vocês vão poder se manifestar, tá? Vereador Toninho, pode falar, vereador. Só para saber se o jurídico da Câmara se encontra na sessão, para que ele possa sanar qualquer dúvida de regimento interno, votação necessária, regime de urgência urgentíssima, etc. Regime de urgência simples vai ter que ser encaminhado para as comissões vão ter que emitir parecer dentro do prazo estipulado no regimento e logo depois indicará uma nova sessão para votação. Só para a gente seguir o risco... Respondendo aqui a questionamento do Toninho, nosso jurídico não se encontra, infelizmente está viajando por sinal de conexão, aí não conseguiu internet, mas nós estamos aqui com o regimento, nós iremos aqui olhar aqui, nós vamos proceder os questionamentos. Alguém mais queira se manifestar? Vereador Marquinho ia falando? Senhora presidente, eu como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, diante das explicações do técnico da Prefeitura, eu quero informar que a Comissão de Finanças e Orçamento voto favorável ao projeto. Ok, então a gente já tem a manifestação aí do relator da Comissão de Finanças. Presidente. Vereador Chicó. Também como relator da Comissão de Finanças e Legislação e Redação Final, também sou favorável, né, diante das explicações, diante de todas as explanações aí. Como eu falei agora há pouco, eu não tenho nenhuma dúvida, né, dos projetos, e a comissão também, eu como relator, também dou meu parecer favorável à matéria. Ok, a gente aí tem o parecer aí do vereador Chicó, que é relator da Comissão de Legislação. Vereador Fernando Filho, quer se pronunciar? Está com a palavra, vereador. Primeiramente, os pareceres das comissões não pode ser feito verbalmente. Segundo, tem que se haver solicitação da reunião da comissão para que se elabore os pareceres. E tem que haver, no mínimo, a assinatura de 2 membros da comissão no parecer. Então, não tem condição de ter parecer verbal na referida sessão. Encaminhe os projetos para a comissão, conforme o regimento estipula, e designe uma nova sessão. E essa nova sessão, discutiremos as primeiras votações do projeto e, consecutivamente, designar a outra para a segunda votação. Tá certo, vereador. Alguém mais quer se manifestar aí sobre os projetos que estão em discussão? Vereador Edvan. Senhora presidente, eu acho que tem que seguir as normas do regimento interno. Eu acho que tem que haver uma reunião entre a gente com a mesa diretora para ver das comissões, para não deixar uma brecha para que depois fez alguma coisa errada. Você ia falando, Toninho? Sim, senhora presidente. Queria até parabenizar a maneira cordial como Vossa Excelência vem conduzindo a sessão, e muito democrático. E só a questão razoável, por se tratar da importância do projeto. Eu acho que até dia 31 de dezembro a gente tem esse compromisso com a população. Seria muito pertinente e importante uma realização de uma sessão extraordinária para que a gente possa tratar isso com muita responsabilidade
e que a gente possa dar o nosso melhor, para que a gente possa, os vereadores, principalmente os vereadores que não vão continuar naquela casa, para que a gente possa fechar isso daí de uma maneira bem tranquila e bem lúcida. Então, eu peço aqui também que, para que a gente não atropele o regimento interno, para que a gente trate as coisas com a maior responsabilidade possível, que se consiga essa sessão extraordinária e presencial também. Eu acho que é fundamental que a gente possa debater, suspender sessão, trocar as ideias necessárias, e só quem ganha com isso é a população de Carolina. Tá certo. Eu estou consultando aqui o regimento interno. Eu suspendo a sessão por 10 minutos, e aí a gente volta, e aí a gente define aqui como a gente irá proceder, tá certo? Senhor presidente, só... E quero que vocês fiquem bem tranquilos. Nós Senhor aqui presidente. estamos seguindo o regimento interno, nós não iremos fazer nada atropelando o que não for legal, tá certo? Não é papel da vereadora Liz querer que os colegas engulam